No último domingo, nós fechamos uma série de mensagens sobre milagres, falamos sobre a unidade, e hoje nós estamos aqui para pregar uma palavra que, na verdade, eu não vou chamar de série, porque são apenas duas partes. Pregarei uma parte da mensagem hoje e uma no próximo domingo, e nós vamos falar sobre dois irmãos. A Bíblia, ela fala muito sobre irmãos, né? Esse fim de semana eu estou aqui celebrando, né? Estou com meus dois irmãos aqui em Belo Horizonte, coisa difícil de acontecer. Minha mãe está aqui comigo também hoje, que alegria, mãe. Minha mãe completou 80 anos essa semana, nós estamos aqui celebrando esse dia, né? Em festa. E hoje de manhã, meu pai também estava lá comigo no culto no Buritis, foi uma alegria para mim. E eu estou aqui hoje para falar desses irmãos, né? A Bíblia fala de muitos irmãos. Na verdade, eu tenho só irmãos homens, né? Minha família é de muitos homens. Meu pai, meu avô teve 11 filhos, e dos quais 9 são homens, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Eu tenho 2 filhos, né? O Tito veio assim, agora a Olívia chegou para virar de cabeça para baixo nossa família, né? Há um ano atrás. Eu tenho 27 primos, 20 são homens. Na minha família é de muitos homens, uns homens crentes, cheios de Jesus, amém? E a Bíblia fala, né, desses irmãos. A primeira história da primeira família já são 2 irmãos ali, né? Caim e Abel. Hoje de manhã eu falei, como é que eu falei, Vitinho? Baim e Cael, né? Não, é Caim e Abel, né? Hoje de manhã eu fiz uma confusãozinha, troquei os nomes. Igual uma vez eu fui pedir quesunto e prejo, não, era presunto e queijo. Mas, enfim, nós vemos lá, né? Esaú e Jacó, e não Jacó e Esaú, né? Jacu e Esaú, não Jacu e Esaú. Bem, enfim, são muitos irmãos, a Bíblia fala desses irmãos, e às vezes a gente não observa alguns detalhes. Por exemplo, você já pensou que quando Caim matou Abel, aqueles pais perderam os 2 filhos no mesmo dia? Um para a morte e outro foi embora. A gente não observa isso. E hoje nós vamos falar de 2 irmãos que talvez a gente também não observa, que são os irmãos da parábola do filho pródigo. E às vezes nós pensamos que apenas um deles teve a sua vida com um coração desajustado, mas na verdade vemos que os 2 têm esse desajuste no seu coração, cada um no seu ponto. E hoje eu quero pregar sobre um dos irmãos, e no próximo domingo eu vou pregar sobre o outro irmão. Nós vamos dividir a palavra dessa maneira. Os irmãos, né, são, como a Verônica escreveu lá das mulheres anônimas, aqui são 2 irmãos homens anônimos, né? Nós não temos o nome deles. Hoje vamos falar do irmão mais novo, e no próximo domingo do irmão mais velho. E eu queria chamar vocês a Lucas 15, para falar sobre o filho pródigo. Né? A palavra de Deus em Lucas 15, a gente chama de Lucas 15, aí na teologia, de o capítulo das coisas perdidas, né? Nós temos lá a dracma perdida, nós temos a ovelha perdida, e nós também temos esse filho perdido, nesse capítulo 15 de Lucas. E nós vamos aqui ao versículo 11, para lermos a partir daqui a história completa desses 2 irmãos. O texto diz assim: Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. O pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali, viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já tinha gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele pensou:
quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não mereço mais de ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo, nós vamos celebrar, porque esse filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começou a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu uma música, um barulho de dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? E o empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como escravo para o Senhor, nunca desobedeci a uma ordem sua, mas mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então, o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa é uma linda e preciosa história contada por Jesus, para mostrar o amor de um pai por seus filhos, para mostrar o amor de Deus por nós. E esse texto, ele mostra para nós algumas coisas, mas nós vamos começar pelo nome, filho pródigo. Eu sei que muitos de nós, essa palavra pródigo, ela não é uma palavra muito utilizada na nossa língua portuguesa. Nós conhecemos essa palavra basicamente apoiada nessa parábola. Inclusive, o dicionário, ele até cita essa parábola quando ele vai falar qual o significado de pródigo. Mas pródigo não significa perdido, não significa uma pessoa, um filho revoltoso. Pródigo significa, eu vou ler aqui no que está escrito no dicionário, que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador e perdulário. Esse é o significado que eu peguei no dicionário da palavra pródigo. Ou seja, é alguém que gasta mais do que ganha, gasta mais do que deve. É o filho gastador. Não é o filho perdido, ou o filho que voltou, como alguns às vezes imaginam que a palavra pródigo significa, mas é quem gasta mais do que tem, gasta mais do que ganha. Não precisa levantar a mão, mas quantos pródigos nós temos aqui? Quantos de nós estamos vivendo lutas financeiras simplesmente porque gastamos mais do que ganhamos? Não fazemos um orçamento, não cuidamos da nossa vida financeira, não estamos preocupados em passar no cartão, olhamos para o cartão de crédito como se ele fosse parte da renda, e ele não é parte da renda. Esse homem, ele entrou nessa furada, nesse buraco terrível, por causa de uma coisa muito importante que faltou na vida dele: contentamento. O que é contentamento? Contentamento é ser contente com aquilo que tem. Nós não estamos falando aqui de alguém que não tem vontade de melhorar,
Ser contente ou ter contentamento não é uma pessoa que não quer viver melhor, que não busca novas conquistas, não é nada disso. Contentamento está apontado para gratidão. Quantas pessoas olham muito mais para reclamar do que não tem, do que agradecer pelo que tem? Quantas pessoas, elas vivem de queixar-se por algo que gostariam de ter, em vez de olhar com gratidão para aquilo que já conquistaram? E essa falta de contentamento não te leva a alcançar novos lugares. Essa falta de contentamento te leva a viver um coração entristecido e impedido de enxergar as oportunidades que às vezes estão na sua frente, por falta de gratidão. E esse rapaz entrou nessa furada logo de cara, por falta de contentamento. Por quê? Você acha que ele tinha pouco? Não, parece que não. Pela história, parece que ele tinha uma família, correto? Ele tinha uma família basicamente estruturada, ele tinha trabalho, ele tinha bens ou uma fazenda, porque se ele gastou tudo o que tinha, quer dizer que ele tinha, né? Mas qual o coração dele era movido? Pelo que ele tinha? Não, pelo que ele não tinha. E aí nós vamos ver o que esse cara queria. Os prazeres deste mundo. Ah, pastor, que absurdo querer os prazeres deste mundo. Irmãos, se é prazer, é porque é bom. Prazer não é algo ruim. Se é prazer, significa que é algo prazeroso, é algo bom. E nós somos viciados no prazer imediato. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa da busca do prazer imediato, inclusive o prazer de comprar, o prazer de gastar. Uma descompensação emocional que é movida pelo prazer de tentar saciar as suas angústias pessoais com a busca por comprar mais e mais e mais. Mas não é só desse tipo de prazer que eu estou falando. Existem muitos prazeres que estão roubando o nosso coração. Eu quero dar um exemplo. Eu acho que nessa sociedade atual, todo mundo sabe que o crack é uma droga que mata. Não é verdade? O crack é uma droga que mata. E mata até com uma certa velocidade. Mata com muita... Você que anda no centro da nossa cidade, em algumas regiões em específico, você olha a situação daquelas pessoas usuárias de crack, você vê que elas estão praticamente mortas, mesmo que ainda não estejam sepultadas, porque elas ficam num estado deplorável. Por que alguém, sabendo que o crack é o que é, usaria crack? Por causa do prazer. E uma das marcas mais importantes do crack é o prazer imediato. Porque ele causa uma satisfação, uma busca tão intensa, uma resposta tão rápida ao prazer, que a pessoa quer mais e mais e mais daquele prazer. Mesmo sabendo que ele vai destruir. Trazendo isso, por exemplo, para os nossos relacionamentos. Quantas famílias estão destruídas porque alguém, o marido ou a esposa, pensou apenas no prazer imediato. Pensou apenas naquele prazer que poderia resolver a sua dor naquele momento imediato. Eu quero, e a inconsequência do que aquilo significa em relação ao seu passado, uma família construída no passado, uma família a ser vivida no futuro é destruída por causa de uma decisão em busca de um prazer imediato. Sabe, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa história, eu fico pensando que essa busca pelo prazer, ela está na origem do pecado. Como assim, pastor? Olha, a palavra de Deus,
ela tem várias citações que na teologia nós chamamos de primeiras citações. Cada vez que uma coisa é citada na Bíblia pela primeira vez, a teologia marca aquilo, porque aquilo geralmente, ou aquilo sempre aponta para um caminho que vai seguir em outros desdobramentos da teologia. E a primeira citação do pecado, logicamente, ela está ali na queda do homem no jardim. E veja o que está escrito aqui no versículo 6 de Gênesis 3. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável. Isso aponta para quê? Prazer. Nós vemos que o prazer imediato, ele está na origem do pecado, ele está na raiz. Então, nós não podemos pensar no prazer como algo tão assim, fácil de se evitar, porque isso está lá na raiz, está lá na fonte da nossa fragilidade para cair no pecado. E essa busca pelo prazer, ela está entranhada na nossa vida. Mas toda escolha tem consequências. Toda escolha tem consequências. Ou seja, toda escolha, ela vai trazer para o bem ou para o mal uma consequência. Toda escolha vai trazer para o bem ou para o mal um resultado. E veja o que acontece quando você olha para esse texto, Lucas 15, 16, ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meus irmãos, aquele rapaz foi em busca de prazer, certo? Mas agora, ele estava desesperado, porque o que era a busca de um prazer, se tornou, sabe o quê? Um desespero, uma necessidade. Quero dar um exemplo para você. Pessoa, voltando à questão do financeira, gasta tudo que tem. E ela gasta aqui, gasta ali, gasta aqui, gasta ali, daí a pouco ela precisa fazer um empréstimo. E ela faz um empréstimo, e aí ela precisa fazer um outro empréstimo para pagar o empréstimo. Aí ela lança mão de uma agiota. Daí a pouco ela está sob ameaça. Daí a pouco ela pega dinheiro emprestado para pagar com outra agiota para pagar o agiota. Vocês já viram juros de agiota, como é que é? É simplesmente impagável. É simplesmente impagável. Hoje em dia, uma agiota chega ao ponto de dobrar em um mês a sua dívida. Quem consegue pagar uma dívida dessa? Quem consegue? Dívidas cobradas por semana, cobradas por dia. Impagável, insustentável. Aí você pergunta, mas por que você pegou o primeiro empréstimo? O que você comprou com aquele dinheiro? A pessoa vai ver o que ela comprou. Nada que importa. Ela não tem nem o que vender para pagar. Por quê? Porque gastou por falta de contentamento na busca de um prazer. E agora, ela está desesperada por assumir uma dívida impagável. O que levou ela a assumir a dívida impagável? O desespero. O que leva uma pessoa a querer comida de porco? O desespero. Sabe, essa parábola, ou seja, é uma história contada por Jesus, que não aconteceu, de fato, é uma ilustração, foi contada por Jesus, um judeu, para os seus discípulos judeus. Quando nós olhamos isso, nós precisamos entender que existe aqui parâmetros ou paradigmas, porque isso estava dentro de uma cultura.
E dentro dessa cultura judaica, não foi à toa que Jesus usou o exemplo do porco. Não foi à toa, Jesus não disse assim, um fazendeiro ofereceu trabalho para o rapaz cuidar das galinhas, ou para cuidar das ovelhas, ou para cuidar do gado, ou para cuidar da plantação. Existe ali uma figura específica para o judeu, porque para o judeu, de acordo com Levíticos, o porco é considerado um animal impuro ou imundo. Até hoje, o judeu não come junto aos porcos. Até hoje, ele não usa os porcos para comer, por causa da impureza. E o que isso significa? Isso significa que aquele rapaz chegou ao fundo do poço. Houve um episódio no Novo Testamento em que um homem que estava com um espírito imundo, ou um espírito satânico, possesso por esse espírito, ele foi liberto por Jesus, e o seu espírito demoníaco foi lançado aos porcos. Esses porcos se precipitaram do abismo. Daí, existe uma crença que não pode ser comprovada, da origem da expressão espírito de porco. Quando fala que a pessoa tem um espírito de porco, é por causa desse episódio. No tempo do Brasil, colônia dos escravos, existia uma lenda em meio aos escravos. E essa lenda, segundo o que eu li, que eu estudei, ela foi propagada pelos donos das propriedades e dos escravos para evitar que os escravos comessem os porcos das fazendas. Qual era essa lenda? Que quem matasse um porco e o porco morresse gritando, deixa eu fazer um parênteses aqui, você sabe como é que porco morre? Todo porco morre gritando. Né? Todo porco morre gritando. E se o porco morresse gritando, existia ali um risco daquele espírito do porco entrar em quem estava matando o porco. Então, o porco ele tem essa figura, esse simbolismo de algo ruim, de algo imundo. E essa parábola, ela conta exatamente que aquele filho, ele vai cuidar dos porcos e ele deseja comer a comida dos porcos. Gente, eu sou do interior. Na minha infância, chiqueiro nas casas era uma coisa habitual. E sabe o que o porco comia? Até o nome é nojento. Lavagem. O que é lavagem? Resto de comida. Quem vai desejar comida de porco? Quem vai desejar e o desejo era tão profundo que ele lamentava quem não queria dar para ele a comida do porco. Sabe, quando eu olho para essa situação e eu olho para isso, eu penso, qual é o alto custo do prazer imediato? Qual é o alto custo da falta de contentamento? Da falta de um coração agradecido? Qual é o alto custo da ingratidão? E sabe, irmãos, eu já estive muitas vezes nesses buracos da vida. E quando eu digo isso, logicamente eu louvo a Deus por não ser por minha causa, mas já estive em presídios, levando a palavra de Deus, já estive em manicômios, visitando pessoas que estão em situações deploráveis, já estive várias vezes em centros de recuperação de viciados, já estive até com você, né, Dani, lá no centro de recuperação dos adolescentes infratores, ali naquelas casas, lugares aonde a dor é tão profunda, em necrotérios, em IML, em cemitérios, aonde pessoas estão buscando um pouco de esperança, um pouco daquela comida,
um pouco de uma resposta. E o texto diz, no versículo 17 e parte do 18, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai. Sabe, nesse momento, aquele jovem talvez pudesse ter pensado: eu sou o pior dos homens. O que eu fiz com a minha vida? Onde eu fui enfiar toda a minha esperança? O que eu fui fazer com a minha vida? O que eu fiz com a minha história? Eu não mereço perdão, eu não mereço nada. E talvez você pense que aquele jovem era um jovem desgraçado, um jovem sem sorte. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Talvez, meu irmão, nós possamos olhar para o entendimento que aquele jovem era um jovem de grande sorte. E aqui eu quero que você entenda a palavra sorte como abençoado. Porque ele tinha para onde voltar. Ele tinha para onde olhar. Ele tinha para onde buscar. Quantos de nós não temos para onde voltar? Quantos de nós estamos olhando sem esperança, porque não temos uma casa para voltar? Porque não temos um teto para buscar abrigo? Porque não temos alguém para nos dar aquele abraço e aquele beijo que o pai daria quando ele voltasse para casa? Mas aquele jovem, ele sabia que existia uma esperança e um lugar para voltar. Aquele jovem sabia que ele tinha alguém e o versículo 18 diz assim: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando em algo que sempre vem ao meu coração, que é um outro tipo de pecado, chamado orgulho. Aquele rapaz, para voltar para casa, ele precisava vencer o orgulho. E não é fácil vencer o orgulho. Não é fácil vencer o orgulho porque vencer o orgulho significa ter que reconhecer a sua condição de pecador. Eu fico pensando, quantos de nós aqui, lá naquele chiqueiro, teria pensado assim: se eu voltar para casa, eu vou ter que ouvir tanta coisa do meu pai, eu vou ter que ouvir tanta coisa do meu irmão, aqueles funcionários vão falar de mim nas minhas costas, a cidade inteira vai ficar, meu nome vai ficar na boca de todo mundo da cidade, pois eu vou me humilhar aqui nesse chiqueiro, e eu vou sair daqui, e eu vou vencer, e eu vou mostrar para todo mundo que eu sou, Ele poderia ter pensado tanta coisa, ele poderia ter pensado: eu vou vencer, eu vou... Irmãos, não tem nenhum problema você pensar que você pode sair de uma situação difícil e vencer, mas enquanto o orgulho for a motivação do seu coração, você só vai se afundar mais na lama. E aquele rapaz, sabendo que ele precisava
de voltar para o Pai, de vencer esse orgulho, de vencer aquilo. Ele se posiciona, e o texto diz, caindo em si. Ou seja, tirando as suas máscaras, sendo quem ele era. Caindo em si significa, eu desisto de fingir que eu não sou quem eu sou. Eu desisto de parar de querer mostrar para as pessoas uma falsidade a meu respeito. Eu estou enganando pessoas, mas eu não estou enganando meu Pai. Caindo em si. Quantas empresas entram em falência porque os seus proprietários não querem assumir a sua condição de dificuldade, querem parecer que está tudo bem e não assumem a necessidade de cortar custos, de enxugar a máquina, de ajustar as coisas, que vão pensar, o que o concorrente vai pensar, o que o cliente vai pensar. Quantas famílias entram em falência financeira porque não querem diminuir o padrão de vida, ajustar as coisas dentro de uma nova realidade. Quantos casamentos são destruídos por orgulho e falta de coragem de assumir a sua condição de pecado, pedir perdão, voltar para o lugar certo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que aquele jovem, ele percebeu que ele precisava de um socorro. E o texto diz no versículo 20, então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Sabe, nós vamos parar no texto por aqui. Eu não vou falar de tudo o que aconteceu naquele reencontro, porque nós vamos deixar isso para a semana que vem, porque eu quero que você entenda que o ponto aqui não é a reação do pai. Porque pedir perdão para alguém não garante que você será perdoado por aquela pessoa. Não garante que aquela pessoa... Alguns nem se lembram do que fizeram quando te ofenderam. Isso ofende a gente de novo. Você vai pedir perdão, fala assim, olha, aquela vez eu fiquei magoado com você porque aconteceu isso, eu estou triste com você por tantos anos, eu queria colocar isso aqui para você, te pedir perdão pela minha tristeza. Eu nem lembro o que eu fiz com você, você fica chateado tudo de novo, começa a dor toda. Sabe, não tem nada a ver com o que o outro fez, no sentido da reação dele ao seu pedido de perdão, mas tem a ver com você liberar o seu coração. Com a sua atitude, com a quebra do seu orgulho, com a quebra da sua vaidade, com a quebra da sua mentira para você mesmo. Tem a ver com você assumir a sua responsabilidade, a sua transparência diante do Senhor. E aquele rapaz, ele reconhece que ele precisava do seu pai. E eu quero fechar essa palavra refletindo com você sobre algo. Por que aquele rapaz, depois de fazer tudo o que fez, teve, eu vou colocar aqui entre aspas, a cara de pau, fechando as aspas, de voltar para casa? Eu só posso concluir uma coisa. Quando aquele rapaz pensa assim, eu quero ser pelo menos um dos empregados do meu pai, porque o meu pai trata os empregados dele com dignidade.
Aquele rapaz sabia o pai que tinha. Aquele rapaz sabia o coração do pai que ele tinha. Aquele rapaz sabia que ele tinha um pai com valores do Senhor. Aquele rapaz sabia que ele tinha um pai perdoador, um pai amoroso, um pai honroso. E ele não volta para casa à toa. Ele volta para casa porque ele sabe que em casa existe um pai pronto a receber um filho que se arrepende. Eu quero falar para você duas coisas nesta noite. A primeira, talvez alguém já tenha caminhado com você por tanto tempo e hoje está tão longe, precisando de um abraço, precisando de um acolhimento, precisando do seu perdão. Às vezes o texto não diz isso, mas às vezes nós temos o sentimento de que aquele pai todos os dias estava lá naquele lugar, num certo ponto em que ele pudesse ver o seu filho de longe. O texto, mais uma vez eu digo, o texto não nos dá clareza para afirmarmos isso. Mas quando ele aponta de longe, o pai o vê, ele não precisa gritar pelo pai, ele não precisa correr para o pai, porque a impressão que ele nos dá é que o pai já estava ali, na expectativa de recebê-lo de volta. Eu queria te contar uma coisa: existe um Senhor na expectativa de receber você de volta. Existe um pai pronto, esperando por você. Talvez você seja alguém que precise perdoar, mas talvez você seja alguém que precise pedir perdão e voltar. Feche seus olhos. E eu quero que você se alinhe aí com o seu coração junto ao Senhor. Alguém precisa do seu perdão? Alguém precisa do seu coração? Alguém precisa do seu abraço? Alguém precisa de você? E eu quero dizer para você que existe um Deus olhando para você, esperando, de braços abertos, para liberar sobre o seu coração tudo que você precisa. Se há alguém aqui nessa noite que recebeu no seu coração essa palavra com o fogo da presença do Espírito e sabe que precisa voltar para o Pai, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu estou longe do Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido para entrar no meu coração, para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, faça o sinal com a sua mão, eu vou orar por você agora. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, ou sabe que você está aqui, você está ouvindo essa palavra, você sabe que o Espírito Santo está falando com você, mas ele não vai lá no chiqueiro tirar você se você não quiser sair de lá. Ele respeita a sua decisão. Ele está dizendo: eu estou aqui com você, no meio da sua lama, no meio da sua dor. Eu estou aqui com você no meio da sua tristeza, e eu quero te receber de volta. Mas se você não quiser, eu não te tiro você daqui sem você querer. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Ele está pronto para você. Ele morreu por você. Você quer voltar para Ele ou quer entregar o seu coração para Ele? Faça um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Deus abençoe você, senhora.
Deus abençoe. Mais alguém quer tomar essa decisão? Ele está junto com você no meio da sua dor, da sua tristeza, e Ele quer trazer você de volta, filho. Ele quer trazer você de volta, filha. Você que saiu da sua casa hoje, com seu coração tão angustiado, tão sofrido, pensando assim, eu estou a ponto de desistir. Jesus está falando com você agora. Volta para mim. Levanta a sua mão. Se você quer tomar essa decisão, tenha coragem. Deus abençoe você. Deus abençoe você, rapaz. Deus abençoe você. Mas alguém além desse rapaz, dessa moça, querem tomar a sua decisão por Jesus. Querem voltar para Jesus. Jesus está falando com você nessa noite. Ele está te dando uma chance. Porque Ele ama você. Como aquele pai ama o seu filho. Você quer entregar a sua vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? Faça um sinal agora, com a coragem que você precisa. Coragem para fazer as coisas erradas, a gente arruma em algum lugar. Mas para fazer a coisa certa, a gente resiste tanto. Mas Jesus está dizendo, venha para mim. Venha para mim. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida para Jesus ou quer voltar para Jesus. Eu vou pedir que vocês tragam essas pessoas aqui, por favor. Eu quero orar com vocês. Mas alguém quer entregar a sua vida para Jesus, você pode sair do seu lugar agora. Se você convidou alguém para vir nessa noite aqui, talvez seja o momento de você perguntar para ele, se você quer tomar uma decisão por Jesus, eu vou lá com você. Essa decisão é uma decisão de homens e mulheres, jovens, adultos, adolescentes, crianças, todos nós, um dia eu precisei tomar essa decisão. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem até aqui agora. Na coragem que só em Cristo você pode ter. Você que está conosco aí pelo nosso canal do YouTube, se você quer entregar a sua vida para Jesus, escreva conosco aí. Escreva para nós aí. Nossa equipe de mídia vai pegar os seus dados, nós faremos contato com você. Se você está assistindo isso num outro momento que não é ao vivo, você também pode entregar a sua vida para Jesus agora. Orando comigo. Vocês que estão aqui comigo, repitam essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. E eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso eu te recebo como meu Salvador. E como meu Senhor. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Jesus abençoe vocês.